Oi pessoal, eu sou o Ícaro. Eu vim trazer aqui para vocês algumas coisas sobre o React Router V7 que eu acho que a maioria ainda não conhece, mas ele é a mesma coisa que o Remix V3, que era o framework do React Router, que começou sendo uma coisa paga, foi comprado pela Shopify e virou open source. Então, o projeto do Remix foi mediado dentro do React Router e agora o React Router V7 e o Remix são basicamente a mesma coisa. Hoje em dia eles são basicamente um plugin do Vite. E eu queria mostrar para vocês as features de framework, porque o jeito que o React Router evoluiu e te traz a capacidade de fazer o seu projeto crescer e evoluir para um sistema mais moderno, assim como o Next.js, sem você ter que criar um projeto novo do zero. É interessante. Então, eu vou gravar uma série de vídeos para vocês sobre o React Router, começando pelo modo framework. E daqui tem algumas considerações que eu quero fazer, que é instalar o projeto básico. Só que uma coisa que eu acho muito interessante é o file routing, que é basicamente esse carinha aqui, que ele é responsável por transformar as nossas rotas, nossos arquivos em rotas. Então, nós teremos um padrãozinho a ser seguido, assim como o Next. Hoje em dia você consegue criar arquivos e eles vão virar suas rotas. O React Router V7 agora também traz essa possibilidade com que você faça isso, só que ele tem um padrão um pouco diferente. Você pode criar pastas para os seus arquivos, só que ele tem essa convenção de pontos. Essa convenção de pontos significa que cada rota dessa daqui tem um layout dentro da URL. Então isso aqui seria equivalente a concerts barra trending. Só que eu posso compartilhar o layout também da interface aqui dentro. De acordo com que essa série for avançando, eu vou mostrando um pouco mais para vocês sobre rotas dinâmicas, layouting, mas a migração inicial seria fazer com que a gente instale isso daqui. Então eu vou conferir se o projeto já instalou aqui. Pode iniciar um novo repositório. Eu não quero iniciar com npm porque ele é um pouquinho lerdo. Então eu vou entrar aqui dentro da pasta do meu React App e eu vou instalar com ban. Vocês podem instalar com npm, pnpm, yarn, o que vocês preferirem. Eu estou gostando mais do ban, que ele está um pouquinho mais rápido. E aqui a gente tem o nosso projeto. A primeira coisa que a gente pode ver nele é que nós temos os nossos arquivos de rotas. E o pessoal passando de moto aí. O nosso arquivos, o nosso arquivo de rotas, ele basicamente implementou uma nova feature que agora você consegue ter uma tipagem mais forte. Então, para projetos React Router com TypeScript, você ganha um pouquinho mais de segurança, mostrando um pouco mais na prática do que está acontecendo. Ele, em cada página que você criar, você tem esse seu arquivo esse import type de route. Eu não vou entrar nisso aqui muito a fundo. Eu acho que ele vai ser mais interessante quando a gente estiver chegando em rotas dinâmicas. Então, eu vou rodar aqui o projeto. Lembrando, pessoal, que esses scripts de execução você pode encontrar aqui dentro do package.json. Então, dev, start e type check. Esse daqui é o cara que é responsável, o type gen.
Esse cara aqui, ele é o responsável por fazer essa tipagem nova do React Router, que a gente vai entrar mais a fundo um pouco depois. Aqui eu vou abrir o projeto. E esse é o nosso projeto React Router. Então, funcionando de forma normal. E como eu tinha falado, eu quero mudar esse cara aqui para ele ser um file based routing. Porque temos esse arquivo aqui, que ele é um componente dentro da pasta welcome, mas esse meu arquivo de rotas aqui, assim como antigamente, é possível você criar vários arquivos sem padrão nenhum, desde que você declare ele dentro desse array. Então, se eu quisesse criar uma rota nova, eu teria que importar o route daqui do React Router Dev Routes e declarando minhas rotas do jeito antigo, importando o caminho da minha rota. Então, ele é equivalente ao route home. Só que, de novo, como eu vou apresentar para vocês o projeto como se fosse um framework, então eu acho interessante que a gente siga um padrão que todo mundo entenda. Então eu vou instalar o FS Routes do React Router. E a migração aqui é super simples. Você vai copiar esse código aqui. Você pode substituir tudo. Então você vai dar um paste. Só deletar tudo. Tem umas outras coisinhas de configuração que você pode fazer nessas rotas, mas a gente vai usar o padrão mesmo. Então, se eu rodar aqui o meu projeto, vocês vão ver que aqui por enquanto ele vai estar quebrado. Tipo, tá tudo escuro. Por quê? No React Router a gente tem uma conversão usando esses FS Routes de rotas que são grupos, só que não aparecem na URL, que é esse underlinezinho aqui. Então, para a gente fazer a nossa rota home sem nada na URL, eu preciso com que esse meu arquivo aqui ele se chame underline index. E assim, magicamente o negócio já voltou a funcionar. É isso. Essa é a mudança primordial do React Router como framework. Se eu quiser criar uma nova rota, eu posso só copiar tudo isso daqui, criar uma nova rota em teste. Vocês podem ver aqui que eu consigo importar tipagem especificamente da minha rota teste, ele já conseguiu gerar. E como eu estou usando o mesmo componente, a rota vai estar exatamente igual, mas a URL aqui vocês entenderam. Então aqui dentro, só para dar uma diferenciada, vamos fazer assim. E aí agora a gente está na rota teste. Beleza. Mas o que o React Router V7 tem de tão diferente? Eu acho que são dois conceitos. O primeiro é um conceito de loader. Assim como o meta, ele agora é uma função declarada do tipo... Uma coisa que vocês têm que ter ideia é que a rota do React Router é um módulo. E esse módulo ele é separado por funções com nomes bem definidos. Então, se eu quiser mudar esse meta daqui, esse nome dessa aba, eu posso mudar aqui.
Então, explicando melhor o que é o loader, ele é uma forma com que você consegue fazer data fetching em suas rotas sem você precisar de use state e use effect. E entrando no padrão de framework, automaticamente por você usar um loader, ele vai ser um servidor express. Então, isso daqui automaticamente ele rodaria dentro do meu servidor. E vocês têm acesso a esse dado a partir de um hook do próprio React Router, que é o use loader data. E aqui vocês podem notar uma coisa. Eu consigo usar esse data na minha tela do mesmo jeito como estava antes. Então, eu vou trocar isso daqui para ficar um pouco mais organizadinho. E aqui eu vou colocar o meu data vindo do meu loader. Então, galera, no React Router é possível com que você pegue um dado de um servidor extremamente simples e fácil na hora que o seu projeto carrega. Se vocês derem uma olhada aqui na aba de networking, isso aqui ele vem junto com a página. Então, se eu olhar minha página teste, tipo, tudo está carregado aqui dentro, inclusive o meu loader. Então ele define o meu teste, ele define as minhas divs. Então você consegue entender que todo o seu HTML montado está vindo antes. Isso daqui é muito massa. Depois, se alguém tiver mais dúvida de entender como que isso funciona, vocês deixam aí nos comentários. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que isso aqui pode ser um dado vindo de uma API ou uma conexão com o banco de dados. Então, eu vou fazer um fetching para o JSON Placeholder. O Copilot aqui está muito potente. E agora eu vou devolver para vocês o data para o front. E o nosso loader pode ser async. Então, aqui a gente perdeu um pouquinho da tipagem, né? Porque, enfim, é uma requisição da HTTP. Mas aqui eu vou colocar um prezinho. E um JSON Stringify bonitinho para a gente conseguir ver o dado que está vindo do meu loader. Então, é isso aqui. A requisição foi feita para o JSON Placeholder no meu servidor. Então, de novo, se eu vier aqui para minha aba de networking e eu colocar fetch, nada aparece, porque essa requisição foi feita no servidor. Então, essa é uma coisa que vocês têm que ter em mente de React Router v7. As coisas acontecem do lado do servidor. Então, isso daqui já é um servidor express, já é sua API que está servindo aquela rota. Então,
tentem pensar que todo esse camarada aqui é uma rota de uma API chamada /teste. Eu acho que por esse vídeo eu mostrei tudo que eu queria mostrar. Eu acho que a coisa que daria para mostrar ainda mais é que eu esqueci de tipar isso aqui. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que o React Router ele tem uma coisa chamada de turbo. É turbo, se eu não me engano é turbo. Que ele basicamente deixa com que você possa retornar os dados tipados por HTTP e usar eles no front sem você ter que fazer parsing. Porque o que acontece? Esse date aqui, quando você passa por uma camada HTTP, porque isso aqui é um servidor, isso daqui é um cliente, normalmente ele seria transformado em string. Mas o React Router, por debaixo dos panos, ele consegue fazer com que você use o seu date como uma data de verdade. Então, se eu der um console log no type of date, ele é um date que no JavaScript é um objeto. Então, legal, né? JavaScript. Mas tá aqui minha data. E eu tenho todos os meus métodos de JavaScript. Então, ele é o meu objeto completo. Então, se eu quiser pegar o getMonth, por um exemplo, eu conseguiria pegar. Essa é assim uma coisa magnífica do React Router, que ele traz de facilidade para você. Então, você vai sofrer um pouquinho menos com serialização de dados. Eu acho que por esse vídeo é só, ficou até que bem grandinho. No próximo vídeo eu irei falar um pouco mais sobre os loaders e do que eles são capazes. E após ele eu vou falar um pouquinho mais sobre as actions. Porque pensa que o Remix é o React Router, ele é um MVC. Então, esse seria o seu controller, o export default é sua view e a camada de model a gente implementa depois. Mas o ideal é que a gente tenha um controller separado do que é coisas para se carregarem, coisas para você mutar, de mutação. Então, os próximos vídeos vão ser sobre isso. Então, valeu galera, qualquer dúvida deixa um comentário aí. Obrigado.